você tiver a sua Bíblia, eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Essas palavras são do Senhor Jesus e eu gostaria de compartilhar elas com você. Diz assim a palavra de Deus: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga graças a Deus. Como nós precisamos aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Como nós precisamos aprender com Deus a ser leve. A não ser um peso. A não andar carregado, como muitas pessoas falam: eita, fulano de tal tava carregado, né? Quando a gente ouve assim esse ditado, é como que a gente pudesse ver aquela nuvenzinha negra quando chega quando aquela pessoa chega por perto, né? Lá se vem a confusão. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez, né? E a vida que Jesus tem para nos dar é uma vida leve. É uma vida sem esse sobrepeso, essa sobrecarga. Porque isso não faz bem para a sua saúde, isso não fará bem para o seu casamento, isso não faz bem para o seu dia. Porque tem situações que acontecem no nosso dia a dia que são pequenas e que podem acabar com o dia de uma pessoa, se você não for uma pessoa leve, uma pessoa mansa, uma pessoa calma. E tem coisas que elas só vêm na nossa vida com o tempo. Elas podem vir até de maneira mais acelerada quando você aprende de Deus, está perto de Deus, buscando a Deus. Esse processo de transformação, ele vai acontecendo mais rápido, mas ainda leva-se tempo. Não é da noite para o dia. Mas como é bom quando a gente vai vendo os progressos, sabe? Você precisa observar a sua própria vida e ver se você está tendo progresso. Como é que você reage a uma situação que é inesperada, um problema que acontece? Exemplo: às vezes é um pneu que amanheceu furado e você tinha que ir. Você não percebeu e você tinha um compromisso naquela manhã, ou você tinha que deixar o seu filho na escola. Às vezes é um gás que acaba. Às vezes são situações repetidas, algo que você esquece de fazer e que atrapalha ou
outras pessoas, atinge outras pessoas. Situações pequenas, mas que às vezes elas acabam com o dia de uma pessoa, por causa do estresse, por causa da raiva. Cada pessoa tem as suas fraquezas e as suas virtudes também. E às vezes aquele problema acontece bem no ponto fraco, bem naquela área que lhe irrita. Às vezes é você ser muito pontual com o horário e você teve que esperar mais do que o que você planejou esperar, porque alguém não é tão comprometido com o horário assim e combinou com você e não chegou na hora marcada. E se nós não aprendermos a ser leves, sabe, a ser mansos, a ser humilde, porque a humildade ela é uma virtude que lhe esvazia da arrogância, sabe? É como você poder se colocar no lugar do outro e não tratar o outro como você não gostaria de ser tratado. É você conseguir relevar. Eu vivi uma situação esses dias que justamente nesses pequenos exemplos assim que eu estou falando. Às vezes você conhece o dia com tanta coisa para fazer, aí você vai saindo de casa, com um quarteirão você vê que o pneu está furado. Aí você precisa ter uma boa atitude diante daquela situação ali, para você não perder o seu dia, para você não descarregar em alguém por algo que aquela pessoa nem tem culpa. Para você não levar essa sobrecarga lá para o seu trabalho e descontar em clientes, em funcionários. E você, no momento do problema, você poder respirar e dizer assim: vamos resolver isso. Isso tem jeito. Vamos pensar como é que nós vamos resolver. Com calma. E você vê que vai dando tudo certo quando você tem essa boa atitude. Isso a gente chama de maturidade. Bem-vindo à vida adulta. Porque a criança, quando algo não está do jeito como ela quer, ela grita, ela chora, ela esperneia, ela faz calundu, ela chuta, ela bate, dependendo da maneira como é criada. Isso é atitude de criança, isso é atitude infantil. Mas quem está andando com Deus deve ter esse aprendizado. Nós vamos passar por essas situações. E nós devemos ver na nossa vida progresso. Devemos desejar ver progresso. É você programar a sua mente para atravessar essas situações sem perder a calma. Porque toda vez que você faz o que é certo em dias difíceis, você pode ter certeza que Deus vai lhe recompensar.
Se eu já vivi assim de uma maneira tão maravilhosa, esses milagres, por isso eu estou pregando, porque isso é um milagre de Deus, de ter dias que começam bem difíceis, e antes eu não tinha essa calma, essa mansidão que eu estou pregando aqui. Eu ficava estressada, eu estressava quem estava perto. Aí hoje, e quando eu falo hoje, eu falo com o passar do tempo, aprendendo de Deus, aprendendo, andando com Deus, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, conversando, orando, falando com Deus. Deus vai nos ensinando, Deus vai nos transformando, Deus vai transferindo para a nossa vida esse fardo leve, essa leveza. Que quando acontece uma situação difícil, antes do estresse, vem aquela brisa suave na alma que diz: nós vamos resolver isso. Nós vamos começar por onde? Porque o adulto, o maduro, ele pensa antes de agir, ele pensa antes de falar, ele mantém a calma em situações difíceis, porque ele sabe que aquilo ali vai passar, vai ser resolvido. E eu não vou perder o meu dia, esse dia que Deus me deu, por causa de algo que não saiu do jeito como eu planejei, por causa de uma situação inesperada. Eu vivi uma situação que em um dia o pneu furou, aí eu mantive a calma, vamos resolver. Aí no outro dia fui dar uma volta de bicicleta, o pneu da bicicleta também furou. Eu digo: meu Deus do céu, eu vou só rir dessa situação, porque eu sei que o Senhor está bem aqui, está comigo. E se eu não perdi o dia de ontem, o de hoje também eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu vou manter a calma, e do jeito como o ontem foi resolvido, hoje também vai ser. Eu decido não carregar peso. Eu decido não ser um peso. Eu decido ser uma pessoa leve. Porque eu quero ter um dia leve, eu quero ter um jugo suave e leve. Fardo leve. Eu não quero estar envolta em uma pressão, porque isso não fará bem para a sua saúde, não faz bem para a sua família, não faz bem para o seu local de trabalho, não faz bem para você, para os seus relacionamentos. Ser assim, carregado, estressado, não faz bem. Essa não é a vida que Deus tem para você e nem para mim. Por isso Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É algo que a gente precisa aprender. Aprender com Jesus, porque Jesus, ele mantinha calma em situações difíceis. E os discípulos começaram a andar com Jesus e começaram a ficar do mesmo jeito, aprendendo com ele a ser assim. Você vê episódios onde os apóstolos eram presos. O apóstolo Pedro foi preso e o Tiago tinha morrido no dia anterior, e ele seria o próximo que ia ser executado.
tinha sido preso, tinha apanhado, estava algemado com os pés e as mãos no tronco, amarrado, e ainda dormiu. Paulo e Silas na prisão cantavam diante dos seus problemas. Oravam e cantavam. O que é isso? Maturidade. Aprenderam a passar por situações difíceis com calma, com leveza. E o que acontecia nessas situações? Milagres. Deus enviava terremoto, abria as portas que estavam fechadas se abriram. Aqueles que estavam presos, Deus enviava anjo para ir soltar eles do cárcere. Porque quando você desenvolve essas boas atitudes em dias difíceis, diante de coisas ruins, que você decide, eu não vou me estressar com isso, isso aqui nós vamos resolver. Você começa a ter a atitude de quem é maduro, de quem é adulto, de quem cresceu. Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Esse dia que começou mal vai terminar muito, 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 muito bom. Eita glória! E eu lhe digo por experiência, de quem já passou por esses dias várias vezes e já teve desses dias que eu não fui leve. E perdi milagres de Deus para minha vida. E agora, nessa fase que eu estou vivendo, eu tenho aprendido a ser assim. Porque é sendo leve que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Abra mão da sobrecarga, abra mão do estresse, abra mão, vou falar, Jesus, da confusão. Abra mão disso aí, ó. Sabe? Tenha uma boa atitude. Se acalme, respire fundo. Use o tique e o teco, não tem? Use os seus neurônios, use o seu cérebro, use os seus pensamentos. Nós vamos resolver isso. Isso aqui vai ser resolvido. Fale com Deus, Senhor, me dê aqui uma ideia, que eu não estou conseguindo enxergar aqui uma saída para isso aqui, mas eu sei que o Senhor tem solução para tudo. O Senhor tem solução. E eu confio no Senhor. Você vai ver que logo, logo você vai ter uma ideia que vai abrir caminho para você resolver isso aí. Amém? Diante de um diagnóstico que você recebe, tenha calma. A última palavra quem vai dar na tua vida, na vida dos teus filhos, é Deus. Na vida do teu marido, na vida da tua esposa, é Deus. Nos teus estudos, no teu trabalho, é Deus que vai dar a última palavra. Ouviu uma má notícia, fica calmo. Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar, Deus vai contigo. Ele é o teu e o meu descanso, é Ele. Você vai começar a perceber o teu crescimento, você vai começar a perceber que você, no outro tempo, se passasse por aquilo ali, você brigava, se estressava, não comia, não dormia, e agora você come, você dorme, você canta, você ora e você consegue fazer tudo que você tinha para fazer naquele dia ali. Você não perdeu o seu dia por causa de um evento, por causa de um imprevisto, por causa de alguém que combinou uma coisa e não cumpriu na hora que combinou. Eu não vou me estressar. Eu vou ser leve. Deus tem solução para isso aqui. Amém? E assim a luz de Deus vai brilhar na tua vida e através da tua vida. E o Deus Todo-Poderoso, que eu conheço Ele muito bem, vai fazer grandes milagres acontecer como uma forma de recompensa. Porque Deus está vendo a nossa atitude.
Deus, ele vê tudo. Diga graças a Deus. Que Deus te dê um fardo leve, um espírito manso, um espírito tranquilo. Que Deus te dê descanso na alma. Que você seja uma pessoa leve. Uma bênção. Quando você chegar no lugar, as pessoas olharem para você, vão dizer assim: lá se vem a bênção. Amém? Porque é isso que nós fomos criados para si, para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia.